Aleluia. Hoje é um dia especial. Além de ser aniversário da igreja, é um dia de primícias. Lembra? E primícias é um dia que nós estamos disponíveis para honrar a Deus. Nós separamos esse primeiro domingo do mês só para lembrar que devemos honrar a Deus, mostrar o nosso amor a Deus e, vamos dizer assim, fixar nele a nossa fé. Por isso nós colocamos como tema resgate financeiro com Deus. Nós estamos falando de resgate, então eu vou falar de resgate financeiro, né? Resgate das liberações financeiras com Deus. E aí, vocês viram que tem uma prensa aqui do lado? Foi construída para você entender como é que funciona a prensa. Falta uma outra parte. Essa aqui, o que acontecia? Na época, eles tinham como se fosse um saco de corda cruzada, né? E esse saco, ele era todo vazado, e eles enchiam de azeitonas, e essas azeitonas era colocada num equipamento parecido com esse. Se não é esse, é esse? É esse mesmo? É esse aqui mesmo, tá? Ele pegou emprestado lá em Israel, só para a gente mostrar para você. É nada, o Rubivan fez junto com o pastor Marcelo, junto com o pastor Márcio, eles desenvolveram, só para você entender que tinha aquele eixo no meio, aquela pedra circular ali, e eles colocavam esses sacos ali, né? Primeiro colocavam até as azeitonas, e passavam nesse sistema, que era para fazer o quê? Para quebrar a azeitona, para deixar ela, entre aspas, danificada. Depois disso, eles punham nesse saco que eu falei, e iam para uma outra prensa. Nessa outra prensa, eles tinham o quê? Uma condição de colocá-la, tem um eixo, né, um buraco assim, eles colocavam esse saco, e tinha como se fosse uma daquelas madeiras que socava, né? E aí eles colocavam uma pedra. Quando eles colocavam uma pedra, saía o primeiro azeite, depois eles colocavam uma segunda pedra, peso, e tiravam o segundo azeite, depois eles colocavam uma terceira pedra, e faziam o quê? Tirava o terceiro azeite, e depois finalmente colocava uma quarta pedra, e essa pedra, como ela era pesada, a última pedra despedaçava praticamente a azeitona. E aí a gente tinha ali o primeiro azeite, que era da unção, que era usado para o sacerdote, o segundo azeite, que era usado como alimento, o terceiro azeite, que era usado para as lamparinas, para a luz, e o quarto azeite, que era tirado, como vinha com resquícios, pedaços, eles acabavam fazendo o sabão, que era para higiene. Se eu olhar para isso aqui, dá para fazer umas 10 pregações diferentes, né? O importante é você entender que o Getsemane, que a gente tanto ouve falar, era chamado lugar de prensa, né? Ou prensa. E aí, naquele lugar, o que acontecia? Era onde eram estabelecidas as azeitonas, e ali do lado já tinha as prensas. Esse trabalho que era feito, realmente era um trabalho para tirar, né? Espremer e tirar. E por que Jesus foi justo para o Getsemane? Ali foi o lugar da prensa dele. Você lembra que no momento que ele estava para ser levado, ele ficou lá e orou durante a noite e suou gotas de... Você imagina a pressão? A pressão que exerceu nele, você saber que você vai morrer, você está no lugar esperando para chegar aquela hora final de você ser levado, e você sabe que não é uma morte assim, alguém veio dar um tirinho em você, porque um tiro, a pessoa dura um pouquinho e morre, mas ele sabia que ele ia ser levado para julgamento, do julgamento, ele ia ser levado para carregar a cruz, da primeira chicotadas e tal, depois carregar a cruz, depois ser pregado na cruz, depois colocado e pendurado nela, até que ele viesse a morrer fisicamente. Então esse trabalho todo deixava ele, como diz, na prensa, para que saísse o quê? O melhor azeite, a nossa salvação, a nossa restauração. Eu não quero entrar nesses detalhes, senão a gente vai demorar aqui para falar disso, e hoje, ainda mais hoje que a gente já foi um pouco além, não dá para fazer isso, mas de qualquer jeito, o imperativo é a gente lembrar que a prensa tinha a função de tirar o azeite, e o primeiro azeite era o azeite que ia para os sacerdotes, lembra? Para que eles fizessem lá os trabalhos, ungissem as pessoas, ungissem os lugares, e fizessem todo o trabalho que era dado para o Senhor. Então, nós precisamos ficar ligados nisso,
Porque também o mesmo azeite representava a unção do Espírito Santo de Deus, né? Quando a gente fala do azeite, a gente fala do Espírito Santo de Deus. A declaração de que deveríamos ter azeite na botija queria dizer ter a manifestação de Deus em nossas vidas. Tem azeite aí, irmão? E hoje deve ter espremido um pouco mais, saído um pouco mais de azeite, né? Saiu o azeite aí? Saiu. Espremeu. Foi. O Espírito Santo, olha, eu vou falar assim particularmente, quando eu olhei para baixo e vi as crianças aqui caídas, e você percebe que a criança, você percebe quando ela está brincando e quando ela está verdadeiramente, porque ela não consegue esconder. Criança é transparente, você olha para ela, você vê, porque quando a criança está brincando com a situação, daqui a pouquinho ela esboça um sorriso, daqui a pouquinho ela mexe a perninha, ela faz alguma coisa diferente. O ser humano maduro, adulto, ele é mais, como é que eu vou dizer, mais espertinho para fazer coisas assim, mas a criança não, ela não consegue. E a gente olhando e viu crianças caídas aqui, verdadeiramente na unção. Por isso que eu falei para vocês ontem, não existe, ontem não, hoje de manhã, né? Não existe idade, o Espírito não tem idade. Desde que você recebeu de Deus, Ele é o Espírito, e Ele vai tornar para Deus como Espírito, ou seja, Ele pertence a Deus. Por isso, se é criança, se é jovem, se é adolescente, adulto, velho, não importa, a unção é a mesma, está na nossa vida para isso. Esse azeite tem que jorrar dentro de você. Se não tivermos o combustível, o azeite, não temos força para cumprir os princípios de Deus. Nós precisamos desse azeite. Então muitas vezes as pessoas são apertadas na prensa, né? Passam por momentos de aflição, e a primeira coisa que vem nela, o que é? Desânimo, dúvida, incerteza. Ela começa a ficar preocupada, ela acha que não vai alcançar, não vai querer, não vai... Tira isso do seu coração. Nós temos sim muito azeite dentro de nós, e toda vez que nós formos provocados, ao invés de diminuir, vai sair mais azeite ainda, vai ter mais graça de Deus na sua vida. Não tem uma musiquinha um pouquinho mais agitada? Não precisa ser um rock, mas ela está tocando tão lento, que eu já estou ficando assim, daqui a pouco eu durmo. O resgate da liberação financeira segue alguns princípios de Deus. Quando a gente fala de liberação, quando a gente fala de resgate, a gente tem que seguir aquilo que o Senhor ensinou. É que nem a prensa. Você reparou que ela tem um eixo principal e um eixo perpendicular, ou seja, sair do lado? Você pode ver que você pode rodar à vontade, ela nunca sai de lá. Não sai não, né? Não, o Bia falou. Só se desmontar. Mas ela vira assim e ela não sai. Por quê? Porque ela tem os seus limites. Os cristãos precisam entender que ele tem os seus limites dentro do princípio de Deus. Nós temos muito azeite para jorrar, mas nunca fora dos princípios. Eu achei uma coisa interessante quando eu estava lendo, que eu lembrei também, né, porque a gente foi lá em Israel, que eles primeiro colocam água, né, dentro, porque normalmente tudo isso tem um lugar, um orifício, que é para sair. Quando eles apertam a azeitona de qualquer jeito, por aqui ou naquela outra prensa, o azeite tem que sair. Mas se ele sair em cima da pedra, em cima de alguma coisa, e você vai cair numa vasilha lá, um lugar mais assim, um buraco na pedra, né? Naquela época era um buraco. Como aquele azeite vai sair? Ele vai ficar muito preso em tudo. Então sabe o que eles faziam? Eles deixavam um pouco de água. Você reparou que quando você coloca o azeite na água, o que acontece? Ele fica embaixo ou fica em cima? Olha que coisa inteligente. O azeite fica em cima. Então eles punham água de propósito, porque aí o azeite que era exprimido, ele ia para esse depósito, mas ele não ia grudado no fundo, ele ficava acima. Então eles vinham por cima e retiravam, só puxavam para o lugar certo, o canalzinho lá, eles puxavam por cima, para que saísse somente o azeite. Você tem esse azeite, irmão, você tem essa manifestação, você tem essa unção, você tem essa autoridade. E o que é que mantém essa unção para cima? A água. O que é a água? A palavra.
Então quando você tem a palavra, o azeite se deposita, mas ele te dá a liberdade de fazer o quê? Ter uma unção especial para ser utilizada. A palavra é a base para manter a unção. E nós, quando olhamos para isso, a gente fala: peraí, então o resgate da liberação financeira segue os princípios de Deus. Eu preciso entender que há semeadura e há entrega. Essa semeadura é princípio, a entrega é princípio. Eu preciso ler a Bíblia e entender que existem sequências, né? As primícias, bem como as demais ofertas que o povo hebreu entregava ao Senhor, tinham como razão a demonstração do amor, da fidelidade a Deus e aos seus projetos. Tem gente que pensa que a gente só entrega a oferta porque o pastor manda, porque de repente é para pagar as contas da igreja, é para isso, é para aquilo. É para tudo isso também, mas a base maior é porque nós reconhecemos que essa obra não é do Marcos, essa obra não é do Marcelo, essa obra não é do Juliano, essa obra não são dos pastores, essa obra é de Deus. Se todos os pastores morressem todos, aí do meio Deus levantaria alguém para assumir esse negócio. É verdade, porque a obra pertence a Deus. Então independe de nós, nós somos só ferramentas de Deus para o local. Mas se passar aqui há sei lá quantos anos, talvez eu não esteja mais aqui, mas outra pessoa vai estar aqui falando para você do amor de Deus, porque a obra é de Deus. Por isso, quando a gente pensa em oferta, em primícias, em dízimos, a gente não pode pensar: mas na Bíblia, deixa eu ver como é que estava escrito. Tem gente que é tão religioso, que ele olha para a Bíblia para falar assim: mas isso foi falado, foi no Velho Testamento, né? Foi no Velho Testamento. Aí o outro fala assim: não, foi antes, porque Abraão foi antes do Velho Testamento, né? Não é a lei mosaica, ele veio antes. Mas na verdade não preciso de nada disso para saber que Deus merece a minha oferta, merece a minha primícia e merece o meu dízimo. Na verdade mereceria muito mais que isso. E eu de repente fico vendo as pessoas discutirem esse tipo de coisa, mas a verdade é que nós não temos que discutir isso. Nós temos que encarar que nós fomos guardados por Deus, abençoados por Deus, por isso nós honramos a Deus. Mas eu não honro a Deus, eu dou na igreja. Meu irmão, você queria subir no céu e entregar a sua oferta? Então morra. Não quer morrer? Você pensou? Nós estamos fazendo o quê? Com que a obra de Deus persevere, que a obra de Deus continue, que a obra de Deus se estabeleça. No meio da pandemia, quantas igrejas passaram apertado, mas continuaram fazendo culto pela internet? Não pararam, eles faziam culto. Quantos pastores se doaram, até morreram, por estar aí se entregando, indo visitar pessoas de hospital, nas casas, coisas do tipo, porque eles acreditavam em quem? Em Deus, porque o coração deles estava voltado para Deus. Então ele estava fazendo uma obra não para pessoas. Pastor Sandro, teve uma pessoa aí que choramingava, dizia que não estava bem, e ele pegava: o que foi? Não, é psicológico. Não, eu estou com Covid. Aí ele pegava a pessoa, levou no hospital, a pessoa fez o teste, fez isso, fez aquilo, aí ele não era, trouxe de volta. Passou uns poucos dias: não, porque eu vou morrer, eu vou isso, vou aquilo. Ele pegou o carro dele, pessoal, pegou o cara, colocou no carro, levou de novo lá. Isso por 4 ou 5 vezes ele levou a pessoa no hospital durante uns 2, 3 meses seguidos, todo período indo lá, acompanhando, e aquilo. Olha o risco que ele correu, irmão. Mas ele fazia isso por amor à obra de Deus, fazia isso porque acreditava no Senhor. Porque hoje essa pessoa nem está na igreja, está falando até mal dele, e ele entregou a vida dele por essa pessoa. Só dá para fazer isso quem ama, só dá para fazer isso quem reconhece Deus, quem entrega a sua vida para abençoar pessoas aí, sabendo que ele pode morrer. Quantos morreram de Covid aí fora? Então nós precisamos dinamizar o nosso coração, ou seja, esquentar o nosso coração na direção de Deus. Se eu tenho que dar oferta, dou sim, dou com muito amor, dou sim e dou com todo carinho. Mas é do velho, do novo, do testamento, do testamento. Não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu não preciso de comprovação, eu preciso de realização. Eu preciso acreditar no Deus que eu sirvo, eu preciso fazer a obra que Ele colocou para mim. Mas apóstolo, tem também palavra? Lógico que tem aqui.
As primícias têm a capacidade de abençoar de tal forma que toda colheita se torna abundante, ou seja, uma colheita muito abençoada que traz riqueza. Está na Bíblia. Leia essa palavra aqui, ó. Vou te ler para você aqui, ó. 2 Crônicas 31:4. Olha o que fala aqui: e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Então eles trouxeram as primícias e também trouxeram o quê? Os dízimos. Está aqui, ó. Ele fala que trouxeram muitas primícias: trigo, mosto, azeite, mel, novidade do campo. E também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Eles se posicionaram. Os filhos de Israel de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Eles começaram no terceiro, acabaram no sétimo. Quantos meses eles ficaram trazendo? Direto, consecutivamente, todos os dias o pessoal trazia coisas. Vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões, e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. O que ele está falando? Que desde que eles começaram a trazer as primícias, os dízimos, a própria colheita se multiplicou. Ele está falando aqui, ó, desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer do que se fartar, ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Ninguém traz o que não tem. Eles davam primícias, ou seja, os primeiros frutos daquilo que eles colhiam. Eles davam o dízimo daquilo que eles tinham. E eles trouxeram 4 meses consecutivos e formaram muitos montes, não montinho, montes de alimentos e de coisas. E aí você fala assim: por que eles trouxeram? Porque Deus estava abençoando eles. Por que Deus estava abençoando eles? Porque eles estavam entregando para Deus, estavam reconhecendo a prosperidade em Deus, honrando a Deus. E isso precisa ficar fortemente colocado no nosso coração. É importante. O sacerdote de Deus, quando recebe as primícias, abençoa tanto as primícias como também os primiciantes. Quando nós recebemos aqui a entrega das primícias, nós oramos pelas primícias, mas oramos para que cada primiciante também seja abençoado. Está lá em 2 Reis 4:42. Vou tentar ser rápido para não demorar muito com vocês, né? Por isso que eu estou falando mais rápido. 42. E um homem veio a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á, vão se comer e vai sobejar. Então lhes pôs diante, comeram e deixaram os sobejos conforme a palavra do Senhor. Quantos pães tinha, irmão? 20. Quantos homens tinham? 100. 20 pães para 100 homens. Você imagina que eu chamo 100 lutadores aí, 100 homens trabalhadores. Pego 20 pãezinhos, coloco na frente deles e eles estão morrendo de fome. O que você acha que vai acontecer? Se eu pego 20 pães para dividir para 100 homens, vai dar mais ou menos 1/5 do pãozinho para cada um. Dá para alimentar? Mas ele diz que alimentou e ainda houve sobejo, ou seja, sobrou. Mas como aconteceu isso?
o sacerdote pegou os 20 pães que eram da primícia, abençoou e entregou para eles. Entregou o que? A prosperidade. Então o sacerdote, quando ele ora pela primícia, ele não só ora e abençoa a primícia, mas ele abençoa também aqueles que vão participar da primícia. E nós precisamos estar preparados para ver a glória de Deus se manifestar. Quando entendemos a lei da fartura, da prosperidade de Deus, então sempre seremos supridos em nossas dificuldades. Diga: quando eu sou fiel, Deus é muito mais fiel que eu. Isso precisa ficar patente no nosso coração. A gente não entrega primícias por medo, a gente não entrega dízimo por medo. Por favor, não faça isso por medo, faça isso por amor. Faça porque você acredita que há um Deus verdadeiro sobre a sua vida, e aí você acredita que Ele é muito, muito mais fiel que você e eu juntos. Então, na boa, 1 Reis 17:10 fala assim: então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, pois, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o fim que o Senhor dê chuva sobre a terra. A palavra do profeta era para ela assim: priorize. Mas ele não era Deus, não era, mas ele era um representante de Deus. Ali ele estava como representante de Deus, um profeta. E ele fala para ela o quê? Você vai fazer primeiro um bolo pequeno para mim e eu vou comer. Quando você fizer isso, o azeite da panela lá não vai acabar mais, da botija não vai acabar mais, a farinha da panela não vai acabar mais, até que o Senhor dê chuva na terra. Quando você olha para isso, você fala assim: uau, ela já só tinha aquele pouquinho. Ela mesma disse: comeremos e morreremos. Só que de repente a coisa reverte. Quando? Quando ela ouve a voz e obedece, quando ela ouve a orientação e obedece, quando ela coloca a prioridade, entrega a prioridade daquela oferta nas mãos de quem? Daquele homem, daquele profeta. Nós precisamos estar abertos a isso. Além da farinha e o azeite não acabarem, quando o filho da viúva morre, você sabe que mais adiante o filho dela morre, e quando ele morre, ela ficou, vamos dizer assim, desesperada. Ela até sabia que o filho dela ia morrer quando não tivesse a comida, mas aí ela acostumou com a ideia de que o profeta estava lá, que eles estavam comendo já há vários dias e que estava dando tudo certo, e de repente do nada o filho dela morre. Ela cobra o profeta, fala: olha aí, meu filho morreu. O profeta faz o quê? Leva o filho dela lá para cima da cama, deita lá sobre ele, ora lá, e o menino ressuscitou. Valeu ela honrar a Deus através do profeta? Primeiro, ela não morreu nem o filho naquela vez. Segundo, quando o filho morre, o profeta ora e ele ressuscita. E aí você começa a entender que as tuas primícias na direção certa, a tua oferta, né, que foi a primícia dela, o que ela tinha era só um pouco, mas ela tirou a primeira parte e deu para ele, era primícia. Fez o quê? Trouxe vida, trouxe manutenção, trouxe uma prosperidade e trouxe a restauração da saúde do filho. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver em cima da palavra e da promessa de Deus. Não foi só o azeite do alimento que foi multiplicado naquela família, mas também o azeite do milagre de Deus. Nós precisamos estar preparados para isso. Quando nós falamos de primícia, estamos falando da palavra de Deus que chegou a nós através do profeta do Senhor. Nós lembramos, né? Quando você fala 2 Crônicas 20:20, né? O que fala lá? Você lembra? Crede no Senhor vosso Deus e estarei... Não lembra mais? Estará o quê? Fala: crede no Senhor nosso Deus, estareis seguros. Fala: seguro.
quando você fizer o quê? Crede no Senhor vosso Deus. Se você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, né? Você crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus é manifestada através de quem? Está escrito aqui, ó: crede nos seus profetas e prosperareis. Então eu creio em Deus para estar seguro, creio nos profetas, que é a voz de Deus, a palavra de Deus, tá, né? A ferramenta de Deus na terra são os profetas, e ele fala que você vai prosperar. Ela ouviu a voz de Elias, deu a primícia dela lá daquilo que ela tinha, e ela estava segura, porque ela estava debaixo da palavra de Deus, honrando o profeta. E segundo, ela acaba sendo abençoada de uma forma especial ali com a família dela, com a restauração da família dela. Nós podemos avaliar a mulher que recebeu também a palavra profética de um outro profeta, né, de Eliseu. 2 Reis 4, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que os 2 filhos, né, iam ser levados pelos credores. O que aconteceu com os filhos dela? O que aconteceu com os filhos dessa mulher? Morreu o marido, e os filhos iam ser levados. Como? Em parte de pagamento. Hoje, né, a gente fala assim: devo, não nego, pago quando puder, tem essas coisas, né? Naquela época não era assim, não. Chegava na sua casa: vai pagar ou não vai? Ah, não vai? O que você tem aí? Eu tenho meu filho, vou levar esse sujeito aí, que ele vai trabalhar para mim. Hoje o filho não quer trabalhar nem na casa da gente, né? Mas naquela época ele levava e tinha que trabalhar, e aí acabou. E aí a mulher fica triste, por quê? Porque o marido dela era um daqueles que andava com o profeta, e ela vai lá requerer com Eliseu. Ele fala: o que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada. Ela não tinha nada? Tinha. Ela tinha, senão uma botija de azeite. Era pouco? Era, mas ela tinha. Por isso que eu falo assim, quando o pessoal começa a falar assim: ah, mas eu vou dar oferta, eu tenho pouco. É aí que tem um valor diferenciado para Deus. Quando você entende que Deus é tão grande, que mesmo o seu pouco vai fazer falta, mas você vai entregar na mão de Deus. Por quê? Porque você acredita que Ele vai multiplicar, vai mudar essa história, né? Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados para todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Não o quê? Olha a fé que o profeta tem. Deus não vai te abençoar na miúda, de pouquinho. Deus vai te abençoar com muito, com prosperidade. Parece incrível, mas tem gente que a fé deles é assim. Então você fala para ele assim: vai e pega vasos emprestados. Ele vai lá e pede: você tem um vasinho aí para emprestar? Pega um vasinho e vem com ele embaixo do braço. Aí o profeta já deu uma ordem: ei, não peça, não pegue de emprestado poucos, pega muito. Mas por que será que ele queria que pegasse muito, irmão? O que você acha? Você lembra do final da história? Ele falou para entrar na casa, derramar sobre esses vasos o azeite, e ele não acabaria. Se fosse pouco, um vaso, ele encheria um vaso. Aí depois ele disse o que para ela? Agora vai, vende, paga a sua dívida. Você percebe que nós muitas vezes somos limitados na nossa mente. A gente fala assim: ah, já estou com uma vergonha de estar devendo, agora eu vou pedir vaso emprestado. Eu já estou com um problema, agora eu vou dar uma oferta, eu vou entregar uma oferta agora que eu estou com problema. Você tem que pensar o contrário. Eu acredito no poder de Deus, na palavra profética que o Senhor coloca através dos seus pastores, e eu sei que a Bíblia é verdadeira, é honesta, é fiel, é justa. Por isso, quando eu for fazer, eu vou fazer crendo, e vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque Ele vai me dar a multiplicação na medida e na proporção da minha necessidade. Não é quebra galho, não é uma pitadinha, é o que eu preciso. Isso precisa entrar no meu coração. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Partiu pois dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Eles traziam os vasos
e ela os enchia. Sucedeu que cheios, quando ficou cheio, que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quando? Quando não havia mais vaso. Enquanto ela trazia vaso, o azeite jorrava. Quando você entender esse mistério, você não vai mais querer trabalhar com pouco. Você não vai mais querer, às vezes. Eu estava ontem, hoje, sei lá, ontem, acho que é ontem, eu estava testemunhando aí, falando daquela pessoa que é lá dos Estados Unidos, que ele ajudou a gente com cesta básica, mas ele não é do Brasil, não, mas ele ajudou por 2 vezes, ele mandou dinheiro para a gente comprar 100 cestas básicas, entregar aqui, e ele falou assim: nossa, o serviço está difícil, está sem serviço por aqui, mas ele perseverou. E ele ajudou pessoas lá na região, brasileiros que estavam lá e não arrumavam emprego. Ele, a mulher dele, a filha dele se juntaram, montaram uma cozinha industrial lá no lugar, montaram comida, deram para as pessoas a alimentação. Mas não estávamos vivendo aí a Covid? Estava, mas é por isso que ele estava se especializando em ajudar pessoas. E aí quando foi agora, ele liga para mim e fala assim: comprei uma casa nova. Aí eu falei assim: e você vendeu seu apartamento? Ele falou: não, eu mantive o apartamento para alugar, mas eu comprei uma casa nova agora e tal. Mas cadê a pandemia, irmão? Tem pandemia no céu? Foi isso que ele entendeu. Ele não ia viver pela terra, ele começou a acreditar que ele deveria viver pelo céu, a olhar para Deus e acreditar no poder de Deus. Então a visão dele foi: vou ajudar pessoas, vou colocar. E não era pouco para nós, né? Somando as duas, foi mais de 200 cestas básicas. Mas lá ele também deu outra grande quantidade, e ele fez comida para um monte de gente, e ele colocou as caminhonetes dele lá à disposição para levar, para fazer, para isso, para aquilo. Fala: poxa, o cara é um construtor, ele podia falar assim: não, eu não estou mais neste nível, não vou lá embaixo. Ao contrário, ele falou para Deus tudo, né? Para Deus tudo. E aí agora ele está lá, feliz da vida, com as coisas que ele adquiriu, com as coisas novas que vieram, bem no meio da bagunça de tudo isso que está acontecendo. Pois por quê? Porque Deus sempre vai reconhecer o justo, Deus sempre vai reconhecer aquele que está entregando o seu melhor, honrando. Mas ele deu a cesta básica para Deus? Não, ele deu para as pessoas. Mas ele sabia que aquelas pessoas estavam em igrejas, que estavam debaixo da orientação de outras pessoas. Ele sabia que ele estava fazendo uma obra para Deus. E nós precisamos entender que a sua oferta, o seu dízimo, sua primícia, faz uma obra para Deus. E aí quem vai responder a você não é o pastor, quem vai responder a você é Deus. Porque tem um bando de religiosos que fala assim: mas como vai ser usado o dinheiro? Amado, se um pastor ou alguém usa o dinheiro de forma indevida, Deus vai cobrar a pessoa. Mas quando você abriu a sua mãozinha lá na salva, ou fez o seu Pix, ou fez lá a sua transferência, a hora que você apertou aquele Enter, plá, foi, no céu está registrado: o fulano X acabou de fazer uma oferta lá na igreja tal, assim, assim, assim. O que vai acontecer com sua oferta, eu não posso dizer, explicar, porque eu não sei o que você está falando, onde você está, quem está andando na igreja, está andando fora, mas o que você fez está registrado, ou seja, a tua bênção já está determinada, e é isso que faz a diferença. Quando eu acredito que eu estou fazendo algo olhando para Deus, e não olhando para as pessoas. Tem gente que dá oferta olhando para a pessoa: eu vou dar porque é a pastora Esther, então eu vou dar oferta nessa igreja porque eu gosto da pastora Esther. Está errado. Dê a sua oferta porque você gosta de Deus, dê a sua oferta porque você acredita em Deus. Coloque seu dízimo porque está na palavra de Deus, coloque sua primícia porque está na palavra de Deus, e acredite nisso. Seus primeiros frutos serão honrados por Deus. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Se deu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ele e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto.
Que tamanho de resto era esse, irmão? A gente pensa resto, você pensa o quê? Sobra, pouco, né? Mas ele diz para ele assim, ó, você e seus 2 filhos vão viver do resto. Imagina que resto é esse, que bênção é essa? Deus dá a bênção completa, tanto para te colocar em ordem, como para te proteger, ou te prosperar, a condição de você sobreviver. É isso que nós olhamos para as primícias e acreditamos, que ela trará sobre nós a presença de Deus, o que Deus vai fazer. É troca? Não, é reconhecimento. Quando você dá a sua oferta, dá as suas primícias, você está honrando a Deus. Você não está honrando a igreja, você está honrando a Deus. E quando você honra a Deus, quem responde para você não é a igreja, quem responde para você é Deus. Então isso não é uma coisa inventada, combinada, estabelecida nesse ministério, não. Isso é algo que é estabelecido por Deus. Ele reconhece aqueles que estão com Ele, que são dele, que têm parte com Ele, e isso precisa ficar no seu coração. Esta mulher quase foi enganada por Satanás, para não enxergar que ela já tinha tudo o que precisava para receber o seu milagre. O que é que você tem em casa? O que ela falou? Lembra? Nada. Aí ela pensou um pouquinho, não, eu tenho uma botija, algo pequeno, uma botija de azeite. Uma botija de azeite, vamos falar mais ou menos 1 litro, tá? Então eu tenho 1 litro de azeite. Apesar do azeite ser valorizado naquela época, os filhos dela iam para o beleléu, eles iam virar escravos. E aí ela falando, não tenho nada, não, eu tenho 1 litro aí, uma botija de azeite. O profeta fala, então você vai pedir vaso, vai obedecer e vai derramar. Na sua cabeça, se você só tivesse uma botija de azeite, você derramava esse azeite? Mas e se não desse certo? Porque ele falou, pega vasos, não poucos, muitos, e logicamente não pequenos. E aí você fala assim, um vaso de 1 litro, no meio de um vaso de, 5 litros, se eu começar a derramar e nada acontecer, o que vai acontecer? Eu vou perder o resto que tenho. Não é assim a nossa cabeça? Eu vou dar oferta, e se não tiver retorno, se não tiver resposta, o que vai acontecer? Eu vou perder, não vou tirar proveito. E aí você percebe exatamente a razão contrária, é acreditar para receber. Ela acreditou para receber, ela lançou ali, colocou ali o seu azeite, e por isso houve multiplicação do azeite. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que muitas vezes já experimentamos a palavra de Deus, não temos essa dúvida. Mas os novos convertidos normalmente têm, será que funciona? Será que não funciona? Daqui a pouco eles começam a entender e ver que Deus prospera, que Deus acrescenta. Então viva isso é importante. Agora é só você se preparar para saber onde será derramado o azeite. O que representava cada um daqueles vasos? Você imagina? O que representava? Talvez um deles era o credor às dívidas, outro era alimentação e roupa, outro era estudo dos filhos, outro era negócio próprio, outro era casa nova, carro novo, viagem. Por quê? Porque aqueles vasos, agora, eles representavam mais do que vaso. Eles eram mais do que vaso. Eles eram o que ia vir para ela de prosperidade, de dinheiro. Lembra? Os filhos iam ser levados cativos. Só que de repente, quando ele fala do vaso, ele fala assim, vende, paga a sua dívida. Então peraí, os credores e a dívida já eram um vaso ou uma quantidade de vaso. Depois ele fala, alimentação e roupa, vivei do resto. Então aqueles vasos também representavam o quê? A alimentação, a roupa, talvez o estudo dos filhos, o negócio que ela queria montar, de fazer vaso, ou de fazer roupa, ou de fazer qualquer coisa, talvez uma casa nova, um lugar para morar, talvez um carro, talvez um passeio. Ou seja, aqueles vasos tinham uma representação diferente, e talvez a sua primícia que você entregue tenha uma representação diferente. Se Deus falasse para você, o que você está colocando aqui hoje, nas suas primícias, vai ser respondido, e Ele perguntasse, qual é a resposta que você quer? O que você responderia? O que é que você precisa? Não, tem gente que quer sabedoria,
Mas de repente você fala assim, ó, eu posso escolher uma porção de coisas. Então está aqui, um deles é a sabedoria. Talvez você diga assim, bom, lá em casa está precisando de uma reforma. Sim ou não? Talvez você diga, eu queria mesmo dar uma passeada, faz tanto tempo que eu não passeio. Sim ou não? Que mais? Escola, roupa, sei lá o que, é a mesma coisa. Quando você está colocando as suas primícias, você talvez, ela tinha só aquele pouquinho do azeite, mas daquele pouquinho do azeite fez o quê? Muitos vasos cheios. Talvez a tua primícia nem seja lá grande valor. Talvez você diga, apóstolo, um dia do meu salário é muito pouco, não dá para nada. Amém, irmão, não tem problema. Deus não está olhando para o valor, Deus está olhando como você está entregando. Ela podia ser pouco, podia. O que era uma botija de azeite para salvar os filhos dela, para salvar a vida dela, para salvar o futuro dela? Nada. Mas era uma entrega. E uma entrega ali é princípio. Ela estava entregando conforme a palavra que estava sendo determinada. Por isso ela teria uma colheita. Está preparado para ter uma colheita? Então você está preparado para ter uma entrega. Porque se você quer uma colheita, você tem que cumprir o princípio da entrega. Ninguém colhe sem semear. Nós semeamos, por isso colhemos. Por isso hoje é um dia de nós lembrarmos, honrar a Deus, reconhecer o Senhor como meu pastor, olhar para Deus como autor e consumador da minha fé, olhar para Deus porque eu amo Ele sobre todas as coisas, e lembrar que Ele é aquele que multiplica a semente, multiplica o azeite, traz a resposta, né? Então hoje eu imagino você pensando, nós vamos entregar na mão do Senhor as nossas primícias. E hoje, qual é a lembrança de hoje? A botija de azeite, né? Então hoje, para você que entrega as primícias, né, nós vamos entregar para você uma botijazinha de azeite, que é o quê? Você é que vai derramar esse azeite aonde você quiser. Você vai entrar na sua casa, vai fechar a porta, né? Vai colocar ela na prensa? Rapaz, isso é ato profético. Então, ó, é uma botija de azeite. Apóstolo, mas é pequenininha. A da mulher também era. 1 litro fez tanta coisa, por que não pode fazer também um pouquinho na sua vida? Agora, quais serão os vasos que você vai encher? Você já pensou nisso? Apóstolo, eu preciso na minha carteira profissional, eu preciso no contrato da minha empresa, eu preciso na porta da minha casa, eu preciso no travesseiro do meu filho, eu preciso, não importa qual é a sua, você que vai derramar esse azeite lá. A única coisa que eu vou dizer para você é que você tem que ser fiel, acreditar no Senhor. Então você vem, coloca aí o seu melhor na mão de Deus, entrega as suas primícias, acreditando no Senhor, e o Senhor responde a você, para que você pegue o pouco que você tem e derrame, e aonde você derramar, você vai ver o milagre de Deus. Amém, amado? Você vai despejar, você confiou suas primícias ao Senhor, por isso, enquanto houver vaso, enquanto houver necessidades, sonhos, projetos, o azeite vai jorrar. Enquanto você entender isso, você será abençoado em nome de Jesus. Você entende isso? Diga, eu creio que Deus abençoou aquela mulher através do profeta, quando ela entregou a sua primícia, derramou o seu azeite. E hoje eu vou entregar a minha primícia e vou receber o azeite, e vou vencer essa situação. Amém? Isso não é um ato físico, isso é um ato espiritual, é fé, acreditar ou não acreditar, né? Eu sempre digo para as pessoas, você não é obrigado a entregar a oferta, você não é obrigado a entregar primícias, mas se você quiser a bênção de Deus, cumpra os princípios de Deus, e aí você vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Nós vimos a mulher, ela ia morrer, falou, vamos comer e vamos morrer, e aí o profeta disse para ela, não, primeiro para mim, e ela fez. Ninguém morreu, nem quando morreu pode ficar morto, nem quando morreu. Essa outra mulher também, o filho dela também morreu,
E aí Eliseu, da mesma maneira, vai lá, pega o jovem, põe na cama, deita em cima dele, ora em cima dele, e ele ressuscita. Os dois casos foram ressuscitados. E aí você fala: o que aconteceu? Confia no Senhor, confia no Senhor, porque Ele tem poder, não só para prosperar a sua casa, não só para encher os seus vasos, mas para curar a sua família, restaurar a sua família, abençoar a sua família. Amém, amado?